Efésios capítulo 4 e 5. Eu quero ler alguns trechos com os irmãos. Então, veja, nós vamos ler no capítulo 4, o verso 1 até o verso 6. Depois, ainda no capítulo 4, nós veremos mais adiante um pouquinho os versos 20 até o 24. Depois a gente vai ao capítulo 5 e nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. E depois nós vamos ao capítulo 5 ainda, os versos 15 até o verso 17. Gravou tudo? Eu vou dizendo aqui aos irmãos, não se preocupem para que a gente possa fazer a leitura juntos, tá bom? Capítulo 4, verso 1 ao verso 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nesse capítulo 4, veja agora, a partir do verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja o verso agora 1º e 2º do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Agora o verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, irmãos. O capítulo 4 de Efésios é o ponto crucial do texto da epístola que Paulo escreve a essa igreja. A igreja que tinha relações muito íntimas, estreitas com o apóstolo Paulo, afinal de contas, ele havia plantado essa igreja e havia passado nessa cidade há cerca de 3 anos. Ali surgiu o primeiro seminário, né, quando ele aluga com um grupo de irmãos um horário por volta do meio-dia para dar aula àqueles que eram seus discípulos na escola chamada Escola de Tirano. O melhor horário do dia, né? Meio-dia para dar aula, assim, fresquinho, ninguém está pensando em nada, o estômago não está roncando, não dá sono também nesse horário, enfim. Mas era o horário que tinha livre na escola e o horário talvez mais barato para o aluguel, eu imagino. E ali começa um seminário, um proto-seminário em que discípulos são formados e pastores são formados. Eu imagino talvez Timóteo estudando naquele seminário, que viria depois a ser pastor da igreja de Éfeso também, a quem Paulo escreveria 2 cartas. Talvez Tito tenha estudado ali também, enfim.
A gente não tem o nome daqueles que estudaram naquela escola, mas a cidade de Éfeso foi de extrema importância para o ministério de Paulo e para a expansão do evangelho no primeiro século. E aquela igreja, então, tinha uma importância muito grande para aquele apóstolo, que depois, ao escrever essa carta, no capítulo 4, chega num ponto importante ao dizer que a unidade da igreja ela precisa ser preservada. A igreja precisa lutar para que caminhe na mesma direção, para que eles sejam concordes no pensamento. Depois de ele vir falando, no capítulo 1, sobre a eleição, a providência de Deus, no capítulo 2, ele traça, não é, essa mudança de vida, de uma vida em que éramos mortos nos nossos delitos e pecados, para uma vida em que haveremos de viver para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um ponto-chave da carta, e Paulo vai repetir essa ideia constantemente, é a metáfora do caminho, a metáfora dos dois caminhos. A palavra de Deus tem várias metáforas, né? Tem a metáfora do agricultor, e o Senhor Jesus usa essa metáfora ao falar que o pai é o agricultor, não é? Tem a metáfora dos dois caminhos também, e essa metáfora, ela permeia, por exemplo, todo o saltério, todos os salmos, ele está fundamentado nessas duas metáforas, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O Salmo 1 começa falando assim, né? Quem é o justo e quem é o ímpio. O Salmo 2 fala da mesma coisa. Os ímpios, eles imaginam coisas vãs. Eles se colocam contra o Senhor e eles precisam mudar o seu coração, mudar a sua mentalidade, mudar a maneira como veem as coisas, porque o Senhor ri deles. E o Senhor exalta o seu ungido. E eles precisam se prostrar diante do Senhor e beijar o Filho antes que ele se irrite ou antes que venha a ira do Senhor. Esses dois salmos, eles são os salmos introdutórios. Esdras coloca esses salmos propositalmente ali. Há quem diga que os dois salmos, eles são um só. E que Esdras os separou para deixar mais clara a ideia do que os justos amam. Os justos pensam e meditam na lei do Senhor de dia e de noite. E os ímpios, eles imaginam coisas vãs. Percebe o contexto ou as ideias opostas? E Paulo ele se utiliza dessa ideia da metáfora dos dois caminhos para tratar nessa carta. E ele vai apontar a necessidade de que aqueles crentes, para manterem a unidade da fé, eles tenham então uma vida em que eles sigam conjuntamente num crescimento e os crentes mesmos, eles operem como um corpo bem ajustado e consolidado, verso 16, com a cooperação de cada parte, o próprio crescimento ou aumento da igreja ou do corpo de Cristo. Ou seja, o Senhor, ele certamente opera por meio de sua palavra, o Espírito Santo opera no nosso meio, o Espírito Santo dá o crescimento, sem dúvida alguma, mas os instrumentos ordinários que o Senhor utiliza para o crescimento da igreja somos nós mesmos. Somos nós mesmos, não serão os anjos. Né? Não será uma ideia, será uma vida de fé e de prática nas Escrituras, em que, como um corpo, nós interagimos mutuamente. Isso é muito interessante e isso é muito belo. Uma igreja viva, ela se movimenta, ela tem vida própria. Ela não depende da liderança para o seu crescimento. Ela não depende de eventos para o seu crescimento. Ela se envolve numa mutualidade e os ministérios, o movimento de oração, a atuação das pessoas, isso é algo natural na vida dessa igreja. Essa igreja, ela rejeita aquilo que não está de acordo com as Escrituras. Eu falava para um pastor de uma situação da igreja em que ele pastoreia, e uma situação havia se instalado na igreja, e essa situação envolvia um entendimento oposto a uma boa doutrina na vida daquela igreja, e o pastor, o conselho, eles não precisaram se movimentar, a própria igreja, ela rejeitou aquilo que estava sendo, de alguma maneira, perpetrado dentro da igreja, de sorte que aqueles que estavam perpetrando, eles foram como que isolados dentro daquela ideia e a própria igreja os
abordou e os exortou acerca daquilo que eles falavam. Lamentavelmente, eles não se submeteram e saíram da igreja. Mas o que eu dizia àquele pastor, disse, isso é uma igreja viva, pastor. Porque num corpo, quando uma célula estranha, um corpo estranho penetra, há anticorpos que se movimentam conjuntamente na direção daquele elemento estranho que pode causar enfermidades e os males, impedir o crescimento, e ele isola aquele anticorpo e impede que ele se espalhe, e aquele anticorpo é sufocado no mal que quer causar. Quando a igreja agiu assim, ela está evidentemente sendo um corpo vivo. E muitas vezes nós acabamos misturando as coisas e julgando que a igreja é meramente uma organização. A igreja é um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. E nós, como membros desse corpo, nós interagimos. Por isso, Paulo vai falar dessa justa cooperação e dessa edificação de si mesmo em amor. Mas ele vai abordar, então, nesses textos, e eu escolhi essas porções justamente para você perceber como ele dá importância a essa metáfora da caminhada ou dos dois caminhos que eu quero abordar nessa manhã. Veja o verso 1 do capítulo 4. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele fala do andar ou do caminhar. Se você vai mais adiante, você tem no verso 17, agora ele falando em andar de novo, mas de maneira oposta. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, um andar, no verso 1, de modo digno da vocação a que foste chamados. Agora, no verso 17, um modo oposto que a igreja precisa evitar, não andar como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Uma oposição, um modo distinto de se viver. No verso 5 no verso 1 e 2 do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E depois, no verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Ele começa afirmando, andem. Andem de que modo? Modo digno da vocação a que fossem chamados. E a vocação a qual nós fomos chamados, pelo que entendemos do verso 15 e 16, que parece ser o miolo ou o centro desse capítulo 4, é um modo em que a verdade é estampada, o crescimento ele é visível naquele que é o cabeça, Cristo, o líder e o mestre único e supremo pastor da igreja, e isso movimenta todos a um auxílio conjunto, a uma cooperação mútua e a um crescimento e edificação comum. Isso nós vamos exatamente para essa ideia de uns aos outros, de estarmos envolvidos na vida de um dos outros. No entanto, no início, então, desse capítulo, ele vai apontar que modo digno é esse. E ele vai adjetivar essa caminhada. Como anda aquele que foi chamado pelo Senhor? Como é a caminhada daquele que foi vocacionado pelo Senhor? E ele vai dizer, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos. Ele vai dar ideias que demonstram a dinâmica. A vida cristã, irmãos, não é simplesmente um dia termos recebido ao Senhor Jesus, a nossa mentalidade ser transformada, enxergarmos coisas que não enxergarmos, percebermos coisas que não percebermos e agora experimentarmos, não é, a bênção de Deus, termos certeza de vida eterna e aguardarmos o dia que o Senhor Jesus virá deitados numa bela rede, numa casa de praia em Porto de Galinhas. Não é isso. A vida cristã, ela envolve uma caminhada que se assemelha muito mais a uma marcha de um exército no meio de uma batalha. Nós precisamos entender que nós ainda não chegamos de volta no jardim. Nós ainda estamos do lado de fora do jardim. Nós estamos no deserto. E no deserto é cheio de coisas que nos sufocam. Tem escorpiões, tem serpentes abrasadoras, tem
inimigos por todos os lados, tem questões externas e tem internas, porque a nossa incredulidade também é um inimigo, os nossos apetites por uma antiga vida também é um inimigo, e quem de nós já não experimentou essas lutas? As lutas externas que tentam nos sufocar, impedir que a gente avance no meio do deserto, e lutas internas que tentam desviar o nosso foco e nos conduzir de volta para um antigo caminho. Nós vivemos aquela luta de cristão. Ontem citávamos o Peregrino, alguém inclusive ganhou o Peregrino comentado por Charles Spurgeon, né? Não sabia nem que existia esse livro, eu quero um. Né? Eu não sei se você já leu essa madrugada o livro. Quem foi que ganhou aqui? Eu estava conversando com a minha... Lá em casa a gente tem um projeto de leitura para as crianças, né? E a minha, de 8 anos, está toda feliz porque ela está conseguindo ler um livro próprio para a idade dela a cada 2 dias. Ela está conseguindo terminar um livro. E eu digo, vai muito bem. Um dia você alcança suas irmãs mais velhas. Lá na pandemia, não tinha muito o que fazer, então as mais velhas leram por ano 70 livros, 70 e tantos livros. Alguns deles era Guerra e Paz. Né? Alguns deles era livro de Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Livros grossos. Mas não tinha o que fazer mesmo, televisão não se liga, então vai ler livro. Né? E a pergunta fica, já leu essa madrugada o livro? Acho que não. Né? O livro vai demandar uma leitura, mas cristão ele vive assim. Ele vive numa pressão entre caminhar naquele caminho difícil, estreito, por vezes, há um atalho sendo apresentado. Eu me lembro de uma porção desse livro, talvez aqueles que já leram o Peregrino também se lembrem. Ele vai num caminho junto com o fiel, e o caminho ele é estreito, ele é difícil, tem uma placa dizendo assim, atalho. E o atalho aponta para um campo verde. Parece ser uma caminhada muito fácil. Ele não sabia que aquele campo verde, aquela caminhada muito fácil, era a terra dos gigantes que gostavam de comer gente. E eles descem o atalho, e ele insiste com o fiel, vamos lá, porque aqui está difícil ir lá, ó. Plano, é largo, é fácil da gente caminhar. Aqui é um caminho estreito, cheio de pedra. Vamos lá, e eles descem aquele caminho e logo eles são presos por um gigante, são levados para a masmorra do castelo. Eles são colocados naquela madrugada ali, porque no dia seguinte eles seriam o café da manhã servido. E os dois estão ali sem saber o que fazer, e Cristão havia esquecido que ele havia recebido uma chave, e a chave ele tinha colocado no bolso. E no meio daquela angústia, ele passa a mão no bolso e percebe a chave, e quando ele puxa... Alguém lembra o nome da chave? Esperança. Ele pega aquela chave no meio do calabouço, fiel está ali com ele, eles estão orando, pedindo uma saída de Deus, e a esperança está ali no bolso. E ele, com aquela chave, coloca no gradil da masmorra e ela encaixa direitinho. E quando ele gira, sabe aquela ideia assim, vai girar, vai girar. Ela destrava a porta. E eles vão embora e voltam para o caminho estreito e continuam a jornada. Esperança e amor, né? A esperança é aquilo que nos move nos momentos mais difíceis e nós precisamos estar acompanhados de pessoas que oram por nós, que sejam fiéis, para que a gente possa lembrar da esperança e a gente possa continuar. Porque esperança é algo que procura tantas vezes se esvair. Esperança é aquilo que ocupa a nossa memória, que faz com que a gente sonhe, que faz com que a gente se movimente. É aquilo que ocupa a nossa mente quando a gente vai se deitar. E a mente ela começa a pensar em coisas. E a esperança ela vai revelar onde a nossa fé está posta. E ela vai nos mover a uma ação. Enquanto fé ela nos conduz à esperança, a esperança nos conduz ao amor. E o amor revela a nossa prática. Nós vivemos por amor ou vivemos contra o amor. E o amor envolve aquilo que tratávamos ontem, amar a Deus e amar ao próximo. Naquele movimento eles conseguem sair. Os dois caminhos, um caminho leva às masmorras e outro caminho leva até a cidade celestial. Mas o caminho da cidade celestial não é fácil. E ele precisa de uma vida que envolve essa humildade e mansidão
de ouvirmos e também termos a disposição de falar. Não é só quem ouve que tem que ter humildade e mansidão, quem fala também. O tempero da palavra dita, segundo Paulo escreve aos Efésios, é esse do verso 15, a verdade em amor. A verdade em amor. Isso fica também esboçado no verso 25, observe lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Veja que coisa. Por quê? Por que nós devemos dizer a verdade com o próximo? Porque somos membros uns dos outros. Percebe o pensamento cíclico de Paulo? Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. É uma ideia repetida como um artifício para que a mensagem fique gravada. Fale a verdade. Fale a verdade em amor. Por quê? Porque nós somos membros de um corpo, estamos conectados no corpo. Somos membros uns dos outros. Precisamos ter a humildade para falar, sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto e correr o risco de sermos contraditados naquilo que nós dizemos. Corremos o risco de o outro não gostar do que vamos dizer e, de repente, até nos revelar que o nosso pensamento estava errado. Você já teve esse tipo de coisa? De abordar alguém com uma ideia, falar com ela e não era nada daquilo que você imaginava? Não era nada daquilo que você pensava? E você tem que ter a humildade de dizer, irmão, me perdoe, eu pensei errado. E eu deveria ter lhe abordado de uma outra forma, perguntando, ao invés de afirmando, me colocando à disposição, ao invés de julgando. Então, eu preciso ter a humildade de entender que pode ser que eu não esteja certo naquilo que eu estou pensando. Nós, como dizíamos ontem, não podemos nos esquecer disso. Temos as nossas percepções decaídas. Os nossos sentidos foram maculados. Constantemente, nós não ouvimos do jeito certo, nós não falamos do jeito certo, nós não vemos do jeito certo, nós não sentimos as coisas do jeito certo, porque os nossos sentidos foram maculados. Porque o nosso corpo, as nossas sensações, elas são manchadas pela queda. E nós podemos, sim, entender as coisas de modo errado. A mansidão envolve nós sermos tardios para falar e prontos a ouvir. Envolve nós nos calarmos e ouvirmos o que está sendo dito ativamente. Falar a verdade em amor é extremamente necessário porque nós podemos dizer a verdade sem amor. Eu posso dizer a verdade com o propósito de edificar. Eu posso dizer a verdade com o propósito de destruir. Eu posso dizer a verdade com o propósito de caminhar com meu irmão, ou eu posso dizer a verdade com o propósito de afastá-lo. Eu posso dizer a verdade para matá-lo, como eu posso dizer a verdade para dar-lhe vida. Quem me conhece sabe que eu sou muito dado ao embate. Eu gosto. Eu queria ser lutador de UFC. Minha altura não deixou. Minha altura não deixou, gente. Eu até tentei na Liga dos Anões, mas não deu certo, não deu certo. No início do casamento, numa discussão, uma das poucas que nós tivemos assim mais graves nesses 25 anos, minha esposa me disse um negócio. Eu fui treinado para falar. Eu fiz faculdade de Direito, advoguei 15 anos e fui dado ao embate. Enquanto o outro falava, eu estava ouvindo, procurando uma brecha para entrar agachadinho e dar-lhe uma cortada de faca no calcanhar de Aquiles, para ele cair e se arrebentar. O advogado é assim. Ele não ouve querendo ouvir o melhor, ele ouve querendo ouvir a brecha para entrar. Eu fui treinado para isso. E uma vez na discussão com minha esposa, o semblante dela decaiu e ela disse assim, meu amor, você é muito bom com as palavras para destruir. E aí eu digo, eu sinto gosto amargo até hoje. Faz uns 20 e tantos anos que ela me disse isso. Naquele dia eu parei e disse, é verdade. E isso não é bom. Isso não agrada a Deus. Você já percebeu que talvez você seja assim também? A gente se aproxima querendo já ter argumentos para ganhar uma batalha. Não é uma conversa de aproximação. É uma conversa de destruição. Não é uma conversa de edificação. É uma conversa de subjugação.
E a gente já vai no intuito, eu vou ganhar essa batalha. No nosso meio não pode haver esse tipo de coisa. Nós nos aproximamos com um propósito manso, com um propósito humilde. Interessante, o Senhor Jesus é aquele que é manso e humilde. Manso e humilde, né? E o verso 2 do capítulo 5 vai dizer que nós devemos andar como ele andou, em amor. As conexões que Paulo vai fazendo. Essa caminhada, ela se dá em longanimidade, ou seja, com um ânimo que não se esgota com facilidade, com a disposição de estar ao lado do outro com facilidade, com tempo, com aguardo de que o Senhor opere. Quer ver uma coisa que a gente costuma dizer àqueles que estão se preparando para o ministério, e eles não entendem, mas a gente já está depois de um tempo no ministério, a gente entende isso, né, pastor Paulo? A igreja é do Senhor. Os pastores não são capazes de fazer a igreja entender isso ou aquilo. Eles não são capazes de conduzir a igreja para um lado ou para o outro. Só quem tem alcance da mente e do coração para convencer a igreja de alguma coisa é o Espírito Santo de Deus. E o único capaz de conduzir a igreja para um lado ou para o outro é o Espírito Santo de Deus. E a nossa oração, a única oração é: Senhor, permite que eu esteja no meio desse trabalho sem atrapalhar. Porque talvez a gente possa mais atrapalhar do que ajudar. O nosso papel é só estar ali do lado, tentando conduzir naquilo que Deus está fazendo, porque nós mesmos não fazemos nada. E nós precisamos ter a longanimidade, irmãos, de entender os tempos de Deus. Você já teve agonia com alguém que não consegue entender alguma coisa? Alguém na vida cristã que você diz assim: mas não cresce na fé. Vão desistir. Deixa para lá. Minhas filhas têm um amigo, elas têm um grupo de amizade, e um dos meninos nesse grupo de amigos, ele é aquele camarada lento. Lento para entender as coisas. Elas ficam, e o grupo de amigos ficam muito no pé dele, porque qualquer coisa, pastor, ele não vai à igreja. Domingo de manhã: fulano, por que você não veio à igreja? Porque, sabe, eu estava com uma dor na minha unha do dedo midinho do pé esquerdo, e aí eu não vim. Ele mora no Recife, a família do interior, ele divide um apartamento com mais 3 amigos, e ele tem que lavar as roupas dele, ele tem que cozinhar para ele mesmo, e aí ele deixa tudo para o domingo. E o grupo diz a ele: você não pode fazer isso, domingo é o dia do Senhor, você tem que ir para a igreja. E isso já vem aí, há 1 ano e meio, eles no pé desse rapaz. E domingo passado ele não estava na igreja, e eu perguntei às minhas filhas e disse: cadê Vini? Não veio à igreja hoje? E uma disse assim: papai, eu desisti dele, não quero mais saber dele não, porque eu já falei demais, ele não quer, está lá. Ficou lavando roupa em casa, porque não lavou durante a semana, porque não ficou lavando no sábado. Eu não vou mais falar com ele não quero nem ele mais no meu grupo. Aí a mais velha disse assim: menina, não é assim não. Jesus morreu por tu. E não sei o que lá, eu só aqui dirigindo, né? Fala, Jesus, fala que o teu servo ouve, né? E aí a minha mais velha disse assim: papai, todo mundo no grupo decidiu que não vai mais insistir com ele. E vai largar ele de mão. E eu não concordo com isso, e tal, e tal, e tal. Aí eu disse para a segunda, eu disse: olha, depois do culto à noite, eu quero conversar com o grupinho todo. Aí acabou o culto, o pastor chamou para conversar, né? Gente, o que é que está vendo? Fulano não veio hoje, vocês vão desistir dele? É isso que vocês vão fazer? Agora vocês acham que é vocês que vão mudar o coração dele? Vejam, vocês estão falando muito com ele. Deixa eu perguntar, quanto tempo vocês têm gastado orando por ele? Aí eles... Agora imagine se o Senhor ele não estivesse intercedendo por vocês o tempo todo. Como é que seria? Como é que deixaria de ser? É claro, irmãos, que nós temos limites, né, nas coisas. Por exemplo, falava daquele jovem ontem, casado, e num determinado momento a esposa disse assim para mim: pastor, eu não sei mais o que fazer. Porque eu chamo ele, eu chamo para conversar, ele não quer. Eu chamo para ele vir para o quarto, ele está dormindo no sofá na sala. Eu chamo para ele vir à mesa para a refeição, ele não quer. Eu disse: faça o seguinte. Ele tem uma característica assim muito grande de ser bajulado, sabe? Eu digo: você diz assim, você diz a ele: querido, amanhã nós vamos à igreja a tal hora. De manhã você diz: você vai? Não, não vai. Pega as crianças e vai.
O almoço está posto, você vai comer? Não. Você está precisando de alguma coisa? Não. Você vem para o quarto? Não. Tá bom, boa noite. Fique bem aí na sua caverna, no sofá. Não insista. Mas também não deixe de falar nem de cumprir o seu papel como esposa. Cumpra, ame, mas não bajule. Irmãos, uma coisa é nós bajularmos, outra coisa é nós amarmos. Uma coisa é nós amarmos e dizermos a verdade em amor. Outra coisa é nós bajularmos e agirmos como se nada tivesse acontecendo. Nós precisamos distinguir as coisas no sentido de sermos longânimos, suportarmos uns aos outros. Esse aqui, a gente fala assim, suportar, é dar suporte. Não, mas é suportar, mesmo porque tem gente muito chata. Tem gente muito chata. Tem gente que dá muito trabalho. Tem uma irmã agora que é uma irmã querida de oração. Uma irmã, eu passei umas lutas, eu compartilhava com o pastor Paulo nesses últimos 2 anos e meio, mas umas lutas pequenininhas, né, pastor? Eu passei na igreja, assim, bem animadoras, né? Estava dizendo, me diverti muito, não foi? E lutas, assim, bem grandes. E essa irmã, um dia, ela marca o gabinete para conversar, e eu digo, opa. Ela chega lá e diz, não, pastor, eu vim trazer essa torta para o senhor e vim orar com o senhor. Foi só isso. O Senhor é um anjo. É um anjo, né? Mas essa irmã me deu tanto trabalho, vocês não imaginam. Me deu tanto trabalho. Vocês terem ideia, eu tive que uma vez arrombar a porta do banheiro da clínica, era uma médica. Eu tive que arrombar a porta do banheiro da clínica dela. Ela estava completamente nua, sentada no chão no banheiro, com os pulsos cortados. Será que essa mulher me deu trabalho? Me deu muito trabalho. Com pensamentos e ideações suicidas. Quando a gente dizia uma coisa para ela na palavra, ela era grosseira. E eu me lembro de um pastor auxiliar na minha equipe que estava conversando com ela, quando eu vi ele saiu chorando, eu disse que foi, eu não aguento mais ela não, ela me feriu tanto agora, ela disse que eu sou um pastor de Araque, que a minha pregação é uma porcaria, que eu não sei o que lá, que eu não sei o que lá, que eu não sei o que lá. Ela era assim. Eu me lembro de uma vez, ela falando das lutas dela, e eu falando da palavra, ela olhou para mim assim, o senhor foi criado no leitinho, não sabe o que é sofrer não. Eu digo, Jesus, né? Ela só fazia morder. Hoje é uma irmã que vai, no meio da semana, orar comigo e me levar um pedaço de bolo. Pedaço não, uma torta inteira. Aí a gente vai ficando assim, ninguém entende por quê. Em momentos preciosos que eu estava precisando de oração. Ultimamente, quando eu vejo ela na agenda, eu disse, opa, ela vem conversar comigo hoje. Tem bolo. Irmãos, houve uma caminhada, e eu devo dizer a vocês, teve muitas vezes que eu pensei em entregar a Satanás. Eu disse, Senhor, não tem jeito. Não tem como. Mas a gente foi avançando, E ela chegou num ponto que eu disse assim, um dia, disse, pastor, obrigado por não desistir de mim. Hoje eu vejo as coisas que o Senhor me disse e eu entendo as coisas que o Senhor me disse. Eu consigo entender. Na época, eu tinha tanta raiva do Senhor. Eu tinha tanto ódio do Senhor. E hoje eu vejo aquilo tudo, era a palavra como um pai falando com uma filha. Certo, tem idade de ser minha irmã mais velha, mas era de um pai falando com uma filha. Pastores têm essa relação, né, pastor, com o rebanho. Envolve algo aqui que está no verso 3º, irmãos. Esforço diligente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está aqui o alvo. O alvo de nós nos movimentarmos na direção uns dos outros, de nós nos interessarmos uns com os outros, de nós não desistirmos uns dos outros, de nós sairmos da nossa zona de conforto e entrarmos, se necessário for, no pântano da desolação. Lembra dele lá, de cristão? Para estarmos ali, caminharmos uns com os outros, é a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é muito caro. Isso é alvo constante do adversário. O que mais o adversário quer destruir é o vínculo da paz. O que mais o adversário quer destruir é a obra do Espírito Santo no meio da igreja. Isso acontece individualmente nas vidas, isso acontece nos conflitos que se estabelecem de parte a parte, mas, sobretudo, isso acontece, sabe aonde? Na liderança da igreja.
E aqui vai uma ideia de uns aos outros. Ore pela liderança da sua igreja. Eu não conheço uma única igreja que tenha se dividido a partir da membresia. Toda divisão de igreja se dá na liderança. Toda divisão de igreja. Eu já vi, pastor, alguma divisão de igreja na membresia? Sempre é na liderança. Sempre. É onde o adversário vai. É onde ele quer plantar uma desunidade. É onde ele quer quebrar o vínculo da paz. E isso normalmente se espalha pela igreja como uma lepra. É uma enfermidade que se espalha com muita facilidade. E se não formos capazes de amputar aquela enfermidade, ou de agir rapidamente, ou de vermos o milagre de Deus, porque o Senhor é aquele que cura a lepra, nós vemos uma enfermidade vindo contra a igreja e a igreja morre. E falta, então, o cumprimento dos mandamentos uns aos outros, quando a exortação precisa ser feita. Sabe? Quando a igreja age, como disse há pouco, como anticorpo contra uma enfermidade que está se estabelecendo, isso é sanado e a igreja caminha na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Mas, irmãos, isso é adjetivado por Paulo com esforço e diligência. O esforço é essa perseverança que Deus opera na vida dos crentes. O Senhor nos impulsiona a irmos adiante, a não desistirmos. É como uma escalada. A gente vai cansando, os músculos vão ardendo, mas a gente continua indo adiante, continua indo avante. A gente não desiste. Não dá para ficar na beira do caminho. E em algum momento nós vamos nos cansar e não vamos conseguir andar. E alguém vai nos tomar pelos braços, vai nos colocar de lado e vai nos ajudar. Vamos adiante. Vamos adiante, não vamos desistir. Sabe, você já viu aqueles filmes de guerra em que, de repente, um soldado, irmão de guerra, ele é ferido? O companheiro, ele não deixa ele ali estendido. O que é que ele faz? Ele bota nas costas, ele carrega, ele fica ali para defender o amigo que está ferido. Ele não desiste. Ele não deixa o indivíduo ali. Ele carrega. E isso é o que envolve essa caminhada na unidade. Irmos adiante num esforço diligente. Diligência exige observação. Diligência exige atenção. Diligência exige que alguém esteja na brecha. Diligência envolve que tenhamos uma visão de proteção constante. Um livro em que nós vamos ver esforço e vigilância e uma ação do corpo extraordinária é o livro de Neemias. Tente ler o livro de Neemias com esse foco. Vendo Neemias como a igreja, vendo a reconstrução dos muros como essa obra da unidade do Espírito no vínculo da paz. E você percebe Sambalate de um lado, Tobias do outro, os inimigos, e Neemias diz, cada um vai construir na frente da sua casa, cada família, e quando um termina, o outro começa, ou ao mesmo tempo, todos vão fazendo, e vocês vão fazer a coisa assim, olha, vocês estão com a enxada na mão e com a espada na outra. E se a buzina tocar, todos vão correr para o mesmo lugar e estarão prontos para a batalha. Isso é o corpo de Cristo. Cada um está realizando aquilo que o Senhor lhe deu para realizar e tudo ao mesmo tempo. Isso é conectado, irmãos, em menos de 60 dias. Uma cidade tinha suas muralhas reconstruídas. A gente não consegue fazer isso sem milagre da parte de Deus. A igreja é um milagre. Isso aqui é um milagre. Nós estarmos aqui no sábado de manhã é um milagre. Isso é obra do Senhor. Irmãos, teria muita coisa para dizer e a gente vai ter esse texto que a gente iniciou agora partilhado nos dois momentos, tá? Mas eu quero ir adiante para fazer essa contradição, essa oposição que Paulo apresenta, portanto, dessa caminhada que há na fé, na unidade do Espírito, nesse vínculo ou na vocação a que formos chamados, com a maneira como os ímpios andam. E o verso 17 vai dizer, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. Veja, os justos ou
Os crentes que foram vocacionados, eles andam em humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos, esforço, diligência. Agora os ímpios, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles andam obscurecidos nos seus entendimentos. Eles andam alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E eles são insensíveis, e eles se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja a diferença entre um e outro. Agora, avalie, irmãos, será que a nossa caminhada ela está completamente associada com essa vocação a que fomos chamados? O como a disposição do seu coração é de humildade e mansidão na direção dos outros. O quanto a sua disposição na direção dos irmãos é de longanimidade. Ou o quanto você tem a disposição de suportar em amor. O quanto você tem se esforçado diligentemente por preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz. A gente precisa fazer uma auditoria do nosso coração e da nossa alma de tempos em tempos. Fazer uma avaliação pessoal e nos confrontarmos com a palavra de Deus para vermos em que pé nós estamos. O Espírito Santo, ele opera em nós, ele está no nosso meio, mas não só no nosso meio, ele está em nós, com o propósito de nos conduzir à palavra e nos transformar. E perceba, irmãos, muitas vezes nós andamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Nós somos uma igreja que vive no século XXI, o século em que a ciência ela é aclamada como a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, mas a ciência é verdade absoluta, desde que ela seja contra a verdadeira verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E o quanto nós temos pessoas dentro da igreja que, na vaidade dos seus pensamentos, rejeitam as Escrituras. Um dos maiores trabalhos que nós temos dentro da igreja, e mais urgentes ações que como pastores e pregadores temos na igreja, é fazermos a igreja olhar para as Escrituras como a verdade absoluta. É levar a igreja à compreensão de que ela pode crer de modo profundo e absoluto na palavra de Deus. De que a palavra de Deus tem as respostas. De que o modo digno de andarmos é aquele da palavra de Deus. De lutarem por viverem aquilo que a palavra de Deus apresenta. Nós somos levados a racionalizarmos, a negociarmos. E muitas vezes nós dizemos assim, não, mas isso é radical demais. É mesmo, e tem que ser radical. Radical significa ligado à raiz. E ou nós estamos ligados à raiz, estamos enraizados na palavra de Deus, ou somos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Ou nós não estamos em Cristo. Ou nós somos como uma casa edificada na areia, porque não estamos aprofundados. E virão ventos e tempestades, e a maré vai encher, e essa casa vai ruir. Essa árvore vai tombar, porque as suas raízes apodreceram, porque ela não foi aprofundada naquilo que ela deveria. Porque nós não cremos profundamente na palavra de Deus, nós fazemos escolhas erradas. Nós julgamos que o caminho da felicidade é aquele que nós podemos definir para nós mesmos. Um irmão ontem à noite, ele me mandava uma mensagem no WhatsApp. No domingo passado, ele conversara comigo, ele é representante de uma grande empresa de alimentos, e ele foi fazer uma venda, era uma grande venda para um cliente, e o cliente queria, o comprador da empresa queria uma contrapartida. E ele nunca deu a ninguém. Mas aquele cliente já vinha pedindo há muito tempo, olha, me dá uma comissão aí, e compradores não recebem comissão. Porque eles precisam estar livres para escolher o melhor produto e o melhor preço. É assim que as coisas funcionam. E naquela conversa, vai, não vai, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, tua filha está estudando no colégio público, a empresa vai pagar uma escola particular para ela.
E depois que ele disse isso, ele disse que na mesma hora veio assim o pensamento de que ele estava fazendo a coisa errada. E que aquilo, de alguma forma, ia vincular aquele comprador a comprar com ele sob pena de perder o benefício. E que aquilo não era honesto com aqueles que entrariam no concurso com ele para vender os produtos daquela empresa. E ele conversou comigo no domingo, pastor, o que é que o senhor acha? Eu disse, eu acho isso que você já está achando. É isso aí mesmo, não dá. Você parte já numa vantagem e é honesto. Aquilo que não pode ser colocado à luz do meio-dia para que todos vejam, não é honesto. A honestidade nos dá a liberdade de colocarmos ao meio-dia em praça pública para que todo mundo veja. Se algo não pode ser colocado em praça pública para que todos vejam, tem algum problema nisso. Ele disse, eu não posso fazer então, né? Não, e como é que eu vou fazer, pastor? Meu filho, você se meteu no problema, agora ore a Jesus para ele te ajudar a sair. O problema é teu. E aí, no meio dessa semana, isso foi domingo passado, no meio dessa semana, ele foi à cidade, teve um encontro com o comprador e disse, olha, e ele disse exatamente assim, ele me mandou, pelo menos pelo áudio que ele me mandou essa noite de ontem, disse, pastor, eu conversei com o rapaz e disse, olha, Deus me incomodou. Eu estou errado, eu sou crente. Eu não posso fazer isso. Eu quero lhe pedir perdão por ter prometido isso, mas eu não posso cumprir isso. Olha, amizade é a mesma, se depender para você fazer essa grande compra comigo, é disso, então, fique à vontade, compre de outro, mas eu não posso fazer o negócio. O cara ficou triste, disse, tá bom, vamos avaliar, tal. Aí ele disse assim, 2 dias depois, o camarada liga para ele, disse, olha, eu vou ter que aumentar a tua compra, você tem condição de me atender? E a compra agora era 5 vezes maior do que a que ele ia fazer antes. A fábrica do concorrente pegou fogo. Eu não estou agradecendo a Deus porque pegou fogo não, tá? Nem fui eu que toquei fogo não, estava aqui. Eu espero que também não tenha sido ele, né? Mas o Senhor age como quer, do jeito que quer. E ele ligou, pastor, olha o que aconteceu. Eu ia fazer uma venda, eu estou fazendo uma venda 5 vezes maior, já era a maior venda do ano. Eu estou fechando o ano com uma venda que seria maior, ela vai ser 5 vezes maior do que já seria. Eu disse, fazer o certo dá certo, confiar em Deus e seguir os preceitos das Escrituras é a melhor coisa que nós podemos fazer. Mas se a palavra de Deus, ela nos aponta que a nossa caminhada, ela deve ser em papéis muito estabelecidos nas Escrituras. É interessante que no capítulo 5 em diante, você percebe, Paulo vai ser muito prático. Isso é alvo do encontro depois do intervalo. Mas só a título da gente fazer aqui como é que a gente chama? Um spoiler. Né? Paulo, no capítulo 5, o 6º, ele vai trazer práticas. No capítulo 4 ele já vai fazer isso. Ele vai trazer uma caminhada prática, como maridos e mulheres vivem, como pais e filhos vivem, como empregados e empregadores vivem. Percebe? Ele vai dando exemplos práticos, ele vai dizendo de papéis. Vivemos num mundo de uma guerra epistemológica, como a gente dizia ontem, de conceitos. O que é homem, o que é mulher, o que são os papéis. E muitas vezes a nossa mentalidade é envaidecida pelas ideias do mundo e de repente nós estamos vivendo em oposição às Escrituras, dizendo assim, não, porque é muito antigo isso e não cabe nos nossos dias. Ou porque temos simplesmente medo, porque ao vivermos aquilo que as Escrituras dizem, nós vamos experimentar uma oposição. Vamos mesmo, porque não há quem queira viver piedosamente que não haja de ser perseguido. É um fato. E nós acabamos, muitas vezes, negociando. E aonde teremos, então, a contradita? Aonde teremos alguém para nos dizer que nós estamos errados? Nós precisamos de alguém que nos lembre que a nossa mentalidade precisa estar na cruz. Nós precisamos disso. Irmãos, quantas vezes nós, pastores mesmos, temos a tentação de que a nossa mentalidade saia da cruz e vá para ideias. Nós somos impactados e tentados o tempo todo a ceder a movimentos de crescimento de igreja.
a negociar para que tenhamos amizades mais fluidas, para termos mais facilidades, para sermos melhor aceitos. Porque quando nós nos firmamos na palavra e pregamos a palavra e não negociamos algumas coisas, nós vamos ter dificuldades. Por exemplo, o Senhor, uma coisa muito simples dentro da igreja, o Senhor estabelece como o seu culto deve ser prestado, não é verdade? Pregação, música, quem participa do culto. Você quer ver o pastor ter problema? Mexer em música. Quando eu cheguei na minha igreja, quando eu fui eleito, tinha tanta gente no grupo de música, tanta gente, eu estou dizendo ao pastor, e o pessoal disse assim, esse maluco vai chegar aqui na igreja, ele vai acabar com a música. Saíram 40 pessoas antes de eu assumir. Ô Jesus, que bênção, né? Problema menos. Era tão grande, eram 3 grupos de música na igreja. 1.001 bateristas, eu querendo tocar fogo na bateria. Até hoje. Bateria, para mim, só a bateria de panela, né? Para cozinhar, essa é maravilhosa. Né? E até hoje está lá a bateria, mas os meninos estão com a baqueta assim, quase de pluma, sabe? A coisa está bem. Tá ficando direitinho. E eu comecei a mexer em música, por exemplo. Depois que esse povo saiu, eu comecei a mexer. Outros tantos saíram porque eu comecei a mexer em música, porque eu tirei worship, cânticos espiritualistas que fazem vovó chorar no túmulo, e por aí vai. E a gente foi mexendo nas coisas. E você quer ver outra coisa? As crianças, elas não permaneciam, elas não entravam no culto. Elas chegavam na igreja e iam direto para o departamento infantil e tinha o culto infantil lá. E uma vez eu fui dar uma olhada, elas estavam caçando Pokémon. Batalha espiritual, né? Caçando Pokémon. Pokémon, demônio de bolso, né? Tradução livre. Então, elas estavam caçando Pokémon. Gente, a caminhada para, por exemplo, colocar crianças no culto, naquela época a igreja estava ali com seus 500 para 700 membros, não foi fácil. Tira esse louco daqui, ele odeia crianças. Chego eu no final do ano, o grupo inteiro do departamento infantil entregou e disse, não vamos mais dar aula no departamento infantil. Aí eu olhei, que bênção. Irmãos, muito obrigado, muito obrigado. Você precisa ir para a escola dominical, vá lá, tal. A diretora olhou para mim assim, e agora, pastor, não tem mais ninguém? Disse, minha filha, ainda é novembro, daqui para janeiro o Senhor vai dar uma nova equipe. E se não der, tem eu e tu, a gente dá aula junto aqui. Em janeiro eu tinha outra equipe que estava completamente disposta. E a gente parou com contação de história. Contação de história, a história serve para ilustrar, mas ela não é o fim principal da educação na palavra de Deus. E fomos para a doutrina. Fomos trabalhar breve catecismo, com a ilustração das histórias, com teologia mais sólida. E o departamento infantil está funcionando. Tirar as crianças, acabar com esse negócio das crianças irem para o cultinho infantil direto e não subirem, foi difícil. Foi muito difícil. E na igreja, eu sei lá quantas crianças tem. Agora deve ter lá umas 25 mulheres grávidas. Vai surgir uma nova geração de crianças. Todo ano é isso, tem umas 25. A igreja cresce por filhos que nascem também, né? E berçário cheio, e gente, e menino chorando, e eu estou aqui, eu não tenho déficit de atenção. Né? Eu digo, irmãos, essa igreja é a cura do seu TDAH. Venha, é a cura do seu TDAH. Mas a tentação, sabe qual é? Eu tive tanto problema com isso, vocês não imaginam, tanto problema com isso. Me xingaram tanto com esse negócio. Ele odeia, eu sou pai de 5 filhos, mas eu odeio criança. Né? Ele chegaram a dizer assim, vocês terem ideia, na igreja chegaram a dizer que o meu filho dizia assim, eu amo o papai, mas eu odeio o pastor Vitor. Agora, dizer isso dentro da igreja. De dizer assim, ele como pai lá na casa dele é muito bom, mas como pastor, nem os filhos dele aguentam. Isso era mentira. Qual é a tentação? Negociar. Vamos deixar a coisa aí como está? Vamos deixar. Irmãos, eu estou dando um exemplo. É assim na igreja, mas é assim lá fora. No trabalho, na tentação. Veja, uma tentação que muitos jovens, sobretudo vocês, meninas, sofrem.
Cadê os meninos na igreja? Cadê os homens? Os meninos ainda estão surgindo, né? Porque os bons meninos ainda são adolescentes. E as meninas mais velhas olham assim, ô Jesus, eu tenho que esperar 15 anos para namorar com esse rapaz. Não vai dar certo, né? Tem uma menina de 20 anos que já estão olhando para o meu, que tem 5, pastor, será que dá certo? Não vai dar. A gente tem uma geração, isso aqui em Caraí eu sei que não é verdade, mas lá no Nordeste isso é verdade, sabe, pastor? Lá no Nordeste, os rapazes de 25 para 30 anos, eles estão jogando PlayStation. Eles estão jogando PlayStation. Uma das maiores crises que a gente tem dentro da igreja é de esposas reclamando porque os maridos de 45, 50 anos não querem ter intimidade porque estão jogando PlayStation. Sério. Sério. Isso é verdade. Joga o PlayStation fora. Primeira coisa, moça, que você vai perguntar é: meu filho, você tem PlayStation? Joga fora. Joga fora. Ela olha na igreja, olha para um lado, olha para o outro, e os meninos estão jogando PlayStation. E de repente vem o bonitão das tapiocas. Sentado num jegue, com um chapéu de couro à la Lampião. E canta uma música, né? E vai dizer, como Luiz Gonzaga, quando flora no sertão. Aí ela vai dizer, poxa, não tem aqui, pareceu o bonitão das tapiocas. É uma tentação. É uma tentação. E aí a gente vai parar, poxa, será que é, será que não é? Isso nós enfrentamos, e é uma dúvida legítima. Mas aí nós abrimos a palavra de Deus e dizemos, minha irmã, a palavra diz isso. Mas é uma luta, não é? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Um rapaz, ele está lá terminando a faculdade e de repente ele tem uma proposta de emprego, de trabalho, mas que não é um trabalho que seja legítimo no sentido de que glorifica a Deus. Ele precisa, por exemplo, terminar a psicologia e ir para um consultório para clinicar, mas lá na clínica ele não vai conseguir tratar as coisas como ele deveria, porque as psicologias vão dizer, olha, a fé não entra aqui. E na realidade, a fé entra, só não entra a cristã. A gente teve um problema agora recente na faculdade lá, numa faculdade famosa no Recife de Psicologia, porque o congresso que eles estavam fazendo era terapia de vidas passadas, e era um babarolixá que estava fazendo. Então a fé cristã não pode, mas o resto pode, né? E aí a gente vai dizer, não faça psicologia. Não, faça psicologia sim. E corroa de dentro para fora. Entre na barriga do Leviatã e saia comendo ele de dentro para fora. Alguém vai para a pedagogia e entra lá na barriga do demônio, né? Porque está Paulo Freire com o chifre dele, casco e cheiro de enxofre, né? São Paulo Freire, né? E você não pode falar nada. E de repente essas pessoas, irmãos e irmãs, estão cedendo a uma outra fé, porque precisam se ajustar, e se opor a tudo isso se torna muito perigoso, se torna muito hostil, e é muito difícil. Irmão, vocês sabem qual é a estatística de jovens que abandonam a fé quando entram na faculdade? Aqui no Brasil, cerca de 40% dos jovens cristãos, ao entrarem na faculdade, abandonam a fé. 40%. Isso é um número muito alto e tende a piorar. E isso se dá porque não houve solidez, porque não houve conselho mútuo, porque a fé ela foi superficial, porque não se aprofundou, porque não se caminhou multigeracionalmente. E nós precisamos desses conselhos uns aos outros, e meu tempo acabou. Misericórdia. Só para nós concluirmos, eu vou concluir com isso. Ele fala dos pensamentos, são pensamentos que são obscurecidos, são opostos à vida de Deus, é uma ignorância, a dureza do coração. Mas veja o que vai Paulo afirmar depois no verso 20. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, ou seja, essa vida
não é? Em que vocês andavam como gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vocês se despojam do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renovam do espírito do vosso entendimento, e vos revistam do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui está a mudança bíblica que deve ocorrer quando nós nos aconselhamos uns aos outros. Primeira coisa, despojamento. Segunda coisa, renovo no espírito do entendimento. Terceira coisa, revestimento. No próximo momento que nós tivermos, eu quero trabalhar exatamente esses 3 pontos com vocês, mas de maneira prática. E a gente vai fazer um exercício aqui. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Como é que a gente despoja e como é que a gente se reveste.